Graça e paz, queridos irmãos do canal Vidas com Deus Oficial. Irmãos, a coisa é muito séria. Infelizmente tem alguns cristãos que ainda estão dormindo, ou tem alguns cristãos que perderam a fé, já não acreditam mais que Deus fala, continua falando por boca de muitos. Deus revela em sonho, dá visões, isso é bíblico. Isaías fala sobre isso, que nos últimos tempos jovens terão sonhos, velhos terão visões. Ou seja, Deus está falando. Um alerta para a igreja brasileira nessa terra. Não é mais tempo de brincarmos, de sermos crentes. Irmãos, a coisa é muito séria. É um alerta muito forte da parte de Deus. Creia, você que está em dúvida. Preste atenção nesse testemunho, nessa visão que essa irmã ela mandou para mim, tá? Então eu quero que vocês compartilhem esse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. É uma visão muito forte do que Deus deu para essa irmã. Não é fácil. O negócio está estreitando nessa terra. É tempo de nós, como cristãos, ainda darmos o último respiro na face dessa terra e nesse Brasil. Presta atenção, escuta esse áudio, que você vai, com certeza, vai se fortalecer tua fé e com certeza você vai se colocar de pé em nome de Jesus. Pastor, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Pastor, eu gostaria de estar compartilhando com o Senhor uma visão que o Senhor me deu. Eu confesso que assim que o Senhor me deu, eu não, assim, eu guardei só para mim, sabe? Na verdade, eu só contei pro meu esposo. E, e ultimamente, desses dias para cá, Deus tem me incomodado para estar compartilhando com o Senhor. Foi o seguinte, eu estava no meu terceiro período de oração do dia, que eu divido de meia em meia hora, né? E eu estava orando, né, das 4 às 4:30. E durante o dia eu gosto de orar na sala. Quando eu estava ali aqui na sala de casa, de joelhos dobrados, e comecei a orar, comecei a falar com Deus. De repente, as palavras sumiu da minha boca. E eu ali de olhos fechados, o Senhor me dá uma visão. E na visão, pastor, eu vou contar para o Senhor o que Deus me mostrou. Na visão, eu vi um lugar como se fosse sabe, uma ladeira? Eu não sei se o senhor sabe o que é ladeira. Lá na roça a gente fala assim, é tipo uma estrada descendo, sabe? Tipo uma descida. E quando eu olho, uma voz manda eu olhar. Quando eu olho, eu vejo o presidente Jair Bolsonaro. E eu vejo ele no meio desse caminho. É tipo assim, aquele caminho subindo para cima e ele estava no meio. E uma voz falava assim para me fixar no semblante dele. E quando eu olhei, pastor, para o semblante do nosso presidente, eu vi que ele estava no seu limite. Ele estava sem força. Sabe quando uma pessoa está segurando algo muito pesado, como se fosse uma pedra, que a pessoa está tipo com um dente colado no outro, no seu limite de força? E ele se encontrava assim. Quando a voz imediatamente falou, olha, o que está vindo que ele está segurando? Quando eu olhei, pastor, ele estava seguro, vinha uma multidão, pastor, um exército muito negro. Eu não sei se era demônios, eu só sei que não é coisa boa. Um exército de milhares e milhares, trevas profundas, vindo. E aquilo, o peso estava tão grande sobre o presidente que ele estava no seu limite. E ele sozinho estava segurando aquele peso. Foi quando a voz me disse, olha, atrás do presidente. Quando eu olhei, eu vi a Igreja de Jesus do Brasil. Só que a igreja estava dividida em dois grupos. Aí então eu vi um grupo que estava mais assim, que deu para me ver eles, e tinha um grupo que estava num lugarzinho secreto, escondido, mas eu sabia que aquele grupo estava ali. E o presidente olhava para trás no seu limite e falava assim: orem por mim, me dê reforço em oração, eu preciso de oração, me dê reforço. E ele estava no seu limite. E o Senhor me dizia que aquele exército negro que estava vindo, que o presidente estava segurando, vinha para primeiro passar em cima do presidente e depois afetar a igreja.
O alvo daquele exército negro era destruir a igreja. E quando o presidente olhava para trás e suplicava, ele implorava para que a igreja orasse por ele. Eu vi o primeiro grupo que estava atrás dele, quando ele pedia socorro, eu ouvi essas pessoas dizer assim: eu vou orar por você? Vou nada. Eu vou viajar, eu vou curtir, eu vou cuidar da minha vida. Enquanto você fica aí segurando as pontas, eu vou cuidar da minha vida. Mas de repente a voz falou: olha para o outro grupo. E eu não consegui ver aquele grupo, o segundo grupo da igreja. Eles estavam num lugar secreto, escondido. Mas esse grupo estava dando suporte de oração pelo presidente. Então, pastor, quando eu abri os olhos, aquilo foi muito real. Sabe, não foi um sonho, foi uma visão mesmo. E o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem falado assim: este ano é um ano decisivo para a minha igreja. Eis que eu apresento diante do meu povo a bênção e a maldição. Qual que vocês vão escolher? E o Senhor falou comigo para me passar isso. Só que eu não tenho falado. Eu tenho guardado só para mim e Deus está me incomodando. E eu estou aqui compartilhando com o Senhor. E Deus, ele tem falado muito comigo. Que Deus, esse ano, Deus quer uma posição da igreja dele aqui do Brasil. Posição primeiro na oração, intercedendo por aquele homem que Deus colocou lá, para dar escape para a igreja. Há muitos crentes, pastor, que não está cobrindo o nosso presidente de oração. E essa visão que o Senhor me deu é para despertar. Há muitos crentes que pensam que política é do diabo, mas foi Deus que colocou aquele homem lá. Então, assim, Deus tem falado comigo neste ano. Eu quero que a minha igreja se posicione na oração e na ação no dia da eleição. Então, pastor, essa foi a visão que o Senhor me deu e eu estou compartilhando com o Senhor, tá bom? Deus abençoe.